Olá, tudo bem? Bem-vindos a mais uma aula do Pré-Vestibular Social CCERJ. Eu sou o mediador Eduardo, do Polo de Mesquita, e o tema da aula de hoje será Geometria Espacial, Prismas e Cilindros. Vamos lá? Bom, inicialmente, eu gostaria que vocês entendessem o que é um prisma. Prisma é um poliedro convexo no qual duas faces congruentes, ou seja, faces iguais, chamadas de base, estão contidas em planos paralelos distintos e as demais faces, que são chamadas de faces laterais, são paralelogramas formados por dois lados correspondentes nas duas bases e os dois lados comuns às outras duas faces adjacentes. Lendo assim, fica meio difícil de entender o que é um prisma, mas vamos com calma, que agora você vai conseguir visualizar melhor o que é um prisma. Eu gostaria que você observasse o chão de sua casa. O chão será um plano e o teto será um outro plano, paralelo ao plano do chão. Destaque a forma geométrica que tem o seu piso. Agora, projete a imagem desse piso no seu teto. Ele ficará mais ou menos dessa forma. Agora, se você ligar todos os pontos desse polígono do chão aos polígonos do teto, ele formará um sólido. Desta forma, a esse objeto geométrico tridimensional se dá o nome de prisma. Num prisma, o número de faces laterais é igual ao número de lados do polígono da base, isto é igual ao número de arestas da base. O polígono da base vai dar nome ao prisma. Note, se a base são triângulos, o prisma chama-se prisma triangular. Se a base são pentágonos, o prisma chama-se prisma pentagonal. Se a base forem quadrados, o prisma chama-se prisma quadrangular. Se forem retângulos, o prisma chama-se prisma retangular. Elementos do prisma. Num prisma, temos os seguintes elementos: a base, que são polígonos. Note, no lado direito, nós temos um exemplo de prisma de base triangular. Logo, a base desse prisma é um triângulo. Temos as suas faces laterais, que são paralelogramas. Quando o prisma é prisma regular, as faces laterais são retângulos. Temos as arestas das bases, as arestas laterais, os vértices, que são o encontro das duas arestas, das arestas da base com as arestas laterais, formando a famosa quina, e a altura, que é a distância entre os dois planos das bases. Vamos observar agora a planificação de um prisma de base pentagonal. Note, dada a planificação, que nós temos duas áreas iguais a um pentágono, que são as bases, e temos uma, duas, três, quatro, cinco faces laterais, pois o pentágono é um polígono de 5 lados, logo haverá 5 faces laterais. Quanto à classificação de um prisma, o prisma pode ser reto. Isto acontece quando sua aresta lateral faz um ângulo perpendicular, ou seja, um ângulo de 90 graus, com a base. Ele pode ser um prisma oblíquo. Isso acontece quando as arestas laterais não são perpendiculares à base, ou seja, não fazem um ângulo de 90 graus. O prisma oblíquo tem suas faces laterais formadas por paralelogramas. E temos também o prisma regular, que é quando as suas arestas fazem um ângulo de 90 graus com a base e sua base é um polígono regular, ou seja, tem lados iguais e ângulos iguais. Quanto à área de um prisma, a área da base vai depender da figura. Se ela for um triângulo, será a área do triângulo. Se for um pentágono, será a área de um pentágono. E assim sucessivamente. A área lateral
é dado pela soma dos paralelogramos laterais. E a área total é 2 vezes a área da base mais a área lateral. E o volume é dado pela área da base vezes a altura. Agora, iremos observar um exemplo para fixar melhor o que foi visto até o presente momento. Dado o paralelepípedo de dimensões A, B e C, em que A é igual a 5 metros, B é igual a 3 metros e sua altura C é igual a 4 metros, calcule. Item A, a área lateral. Item B, a área total. E item C, seu volume. Bom, para calcular a área lateral, nós devemos somar todas essas faces laterais. E por se tratar de um prisma reto, suas faces laterais são retângulos. Então, teremos duas faces retangulares de dimensões AC. E as outras duas faces terá dimensão BC. Por se tratar de retângulo, basta nós multiplicarmos a dimensão, ou seja, assim teremos a área lateral será composta por 2 vezes A vezes C mais 2 vezes B vezes C. Substituindo os valores, nós teremos que a área lateral é igual a 2 vezes A, que vale 5, C, que vale 4, mais 2 vezes B, que vale 3, vezes C, que vale 4. 2 vezes 5 vezes 4 é igual a 40 e 2 vezes 3 vezes 4 é igual a 24. A soma destes valores dará 64 metros quadrados. Logo, nós podemos concluir que a área lateral deste paralelepípedo será de 64 metros quadrados. Quanto à área total, será a soma de 2 vezes a área da base de dimensão AB mais a área lateral que nós encontramos no item anterior. Substituindo, nós teremos que a área total será 2 vezes a área da base. E a forma geométrica da base é um retângulo, então basta calcular o produto delas para calcular a área. Então teremos que 5 vezes 3, que é a área da base, vezes 2 vezes, porque são duas bases, uma embaixo e a outra em cima. Logo, a área total será igual a 30 mais 64, que é a área lateral. Logo, a área total deste paralelepípedo será 94 metros quadrados. O volume de um prisma é calculado pela área da base vezes a sua altura. Como nós temos que a área da base desse paralelepípedo é A vezes B, como as dimensões da base desse paralelepípedo são 5 e 3, teremos que o volume do prisma será igual a 5 vezes 3 vezes a altura, que é igual a 4, dando assim 60 metros cúbicos. Viu só? Com o exemplo fica bem mais fácil. Vamos agora observar o que é um cilindro. O cilindro é um sólido geométrico de bases circulares e paralelas. Ou também, os cilindros podem ser obtidos gerando-se uma região retangular através de um eixo. Segue a formação de um cilindro reto. Note, no lado esquerdo temos um retângulo azul. Ele realiza uma rotação em torno do eixo e transforma-se em um cilindro. Isso faz com que o cilindro também possa ser chamado de sólido de revolução. Agora, vamos observar os elementos do cilindro. Nós temos o eixo do cilindro, que é o segmento de reta que liga os dois centros das bases. Temos a altura, que é a distância entre os dois planos das bases. Temos o raio, que é o raio das bases da circunferência. Temos a geratriz, que são os segmentos paralelos ao eixo, cujas extremidades são pontos da circunferência das bases. Se ficou difícil entender essa definição, olha a figura abaixo. Essas retas que estão conectando a aresta de baixo com a aresta de cima da base são chamadas de geratrizes.
Quanto à classificação do cilindro, ele pode ser cilindro reto. Isso acontece quando o eixo é perpendicular ao plano da base, e cilindro oblíquo, quando o eixo é oblíquo ao plano da base. Ele faz um ângulo que não de 90 graus. Agora, vamos observar a planificação do cilindro. Ao se planificar um cilindro, você obtém duas áreas de uma circunferência mais a área de um retângulo, onde o comprimento desse retângulo será igual a 2πr, que é o comprimento da circunferência da base do cilindro. A área lateral será igual a 2πr vezes h, que é a área do retângulo. A área da base do cilindro será igual a πr². A área total será a soma da área lateral com as áreas das bases. Sendo assim, a área total é igual a 2 vezes a área da base mais a área lateral. Substituindo, temos que a área total é igual a 2πr² mais 2πr vezes h. Botando 2πr em evidência, teremos que a área total é igual a 2πr, que multiplica r mais h. E o volume do cilindro é dado por área da base vezes altura. Esta fórmula é igual ao volume do prisma, que é a área da base vezes a altura. Observaremos agora um novo exercício para fixar melhor. Um recipiente com formato de cilindro circular reto, com 4 cm de raio de base e 20 cm de altura, contém água até uma altura h, conforme mostra a figura. Sabendo que o volume ocupado pela água corresponde a 60% do volume do recipiente, calcule a altura h em centímetros e a área total do recipiente. Então, para calcular a altura, nós vamos verificar que o volume de água adicionado a esse recipiente ele será igual a πr² vezes h, onde πr² é a área da base desse recipiente e h é a altura de água que está nesse recipiente. O volume total deste recipiente é igual a πr² vezes 20. E é dado no problema, o volume de água adicionado ao recipiente é igual a 60% do volume total, ou seja, VA, que é o volume de água, é igual a 60 sobre 100, que isso significa 60% do recipiente VT, do volume total do recipiente VT, ou seja, 60 sobre 100 vezes VT, é igual a 60% de VT. Mas nós temos que VT é igual a πr² vezes 20. Vamos substituir? Iremos ficar com a seguinte expressão. VA é igual a 60 sobre 100 vezes πr² vezes 20. Só que VA também é πr² vezes h. Vamos substituir, ficando com a nova expressão. πr² vezes h, de um lado, é igual a 60 sobre 100 vezes πr² vezes 20. Repare bem, do lado esquerdo nós temos πr² e do lado direito também nós temos a expressão sendo multiplicada por πr². Vamos simplificar? Ficaremos com a seguinte expressão. Do lado esquerdo ficará h e do lado direito ficará 60 sobre 100 vezes 20. Isso é igual a 1.200 sobre 100. Dividindo essa expressão, nós teremos que h é igual a 12 centímetros. E para calcular o item B, a área total do recipiente, nós temos que a área total será igual a 2 vezes a área da base mais sua área lateral. Então, vamos calcular a área da base? A base é uma circunferência de raio r. Então, sua área será igual a πr², onde r é igual a 4, que é um dado fornecido pela questão. Logo, a área da base será igual a π vezes 4 elevado ao quadrado. Isso será igual a 16 π centímetros quadrados. Para calcular a área lateral do cilindro, vamos voltar um pouquinho e ver sua planificação? Repare, a área lateral do cilindro será a área de um retângulo.
onde o comprimento da base desse retângulo será igual ao comprimento da circunferência do cilindro. E a altura h desse retângulo é a mesma altura do cilindro. Sendo assim, a área lateral será 2πr vezes h, mas repare, tome cuidado que esse h que nós estamos representando agora é o h total do cilindro e não mais aquele hzinho da altura de água que tem no recipiente. Então, substituindo os valores, nós temos que a área lateral será igual a 2π vezes 4 vezes 20, e isso será igual a 160 π centímetros quadrados. Agora, para calcular a área total, basta nós somarmos 2 vezes a área da base mais a área lateral. Então, teremos que a área total é igual a 2 vezes 16π mais 160π. Isso será igual a 192 π centímetros quadrados. Por hoje é só. Muito obrigado, bons estudos a todos e tenham uma ótima semana.